Olá, irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, no Evangelho de hoje, vamos refletir sobre a lei que Jesus nos ensinou, aquilo que ele veio para cumprir, na verdade, né? Aquilo que já foi profetizado desde o Antigo Testamento. Ele nos exorta aqui que não veio para retirar a lei, mas ele veio para dar cumprimento na lei, nas profecias, aquilo que já foi dito desde o Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento, então, da lei. O Evangelho de hoje nós vamos refletir, está no Evangelho de Mateus, a continuação. Então, assim, a gente tem percebido, né? Que existe essa vontade das pessoas, né? De comunidades, no medo de paz, Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Não julgueis que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareçam um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que teu corpo inteiro seja tirado na geena. Foi também dito, todo aquele que rejeitar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita a sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não o jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque
não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nós temos deste evangelho, uma leitura grande, né? Mas ela é muito importante também, né? Ela é grande em tamanho de leitura, mas ela é grande em conteúdo para a nossa vida de católicos, cristãos que querem verdadeiramente buscar o céu, que querem verdadeiramente viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Para começar, ele nos fala que ele não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Isso em outra tradução, aqui ele vem dizer que ele veio para levá-los à perfeição, a lei e os profetas. Tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, ele veio para cumprir, para dar perfeição mesmo. Né? Tudo aquilo que já foi anunciado que viria, né? Aquele que nos salvaria, que nos tiraria da situação, né? Do pecado, aquele que poderia nos curar, nos salvar, nos resgatar. Ele veio para cumprir tudo isso, os mandamentos que foram ensinados, tudo. Ele veio para dar-lhe pleno cumprimento. Jesus veio para cumprir tudo aquilo e nos ensinar que nós devemos, de fato, viver tudo aquilo que foi dito. Né? Todos aqueles mandamentos, né, não foi em vão. E ele fala, olha, que ele não ia tirar um iota, né, a menor letra do alfabeto hebraico, ele não ia tirar nenhuma vírgula. Jesus fala que não ia tirar nada, exatamente nada. Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ensinado desde os profetas, Jesus não ia tirar exatamente nada. Né? E que aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Bom, imagina só, Jesus, né, não veio para tirar nem sequer uma vírgula dos mandamentos. Quem somos nós? Muitas vezes, né, nós queremos aliviar um pouco que os mandamentos para a nossa situação, para aquilo que vivemos, mas quem somos nós? Quem somos nós? Jesus veio para dar cumprimento a tudo aquilo. Jesus veio para fazer valer, ele quer nos ensinar isso, de que nós também devemos viver e cumprir aqueles mandamentos, verdadeiramente. Né? Quantas vezes nós somos um pouco relaxados em relação aos mandamentos? Ah, mas eu já vivo isso, né? Então isso aqui tá ok. Não, eu sou católico, eu vou na missa dia de domingo. Né? Mas esquece de todos os mandamentos, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Deixa de lado tantas coisas, relativiza algumas coisas. Né? Ah, mas isso é relativo, para uns é assim, para outros... Não, meus irmãos, Jesus vem dizer que a gente não deve tirar nenhuma letra, nenhuma vírgula sequer dos mandamentos. Tudo aquilo que foi ensinado, que foi passado para nós, é mandamento e é vontade de Deus, é vontade de Jesus que nós vivamos isso. É o que ele diz para nós hoje. Né? E ele diz, né, que nós devemos viver aquilo, não só falar, mas nós precisamos viver, anunciar, mas também viver. A nossa vida deve ser de acordo com isso. Não adianta só falar. Não adianta falar de Deus para os outros, evangelizar, falar coisas bonitas, mas no fundo a minha vida está em podridão. Olha o que Jesus vai falar. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Quem matar, então vai ser castigado, tem uma punição para isso, né? De fato. Né? Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que, né, quem matar envolve não só matar fisicamente, mas quantas vezes a gente mata a pessoa no nosso coração. No nosso coração, a nossa ira. Às vezes a gente tem até aquele desejo mesmo e não parte para o ato, mas no nosso coração a gente mata. Quantas pessoas já matamos em nosso coração? Já aniquilamos. Olha o que Jesus vai falar sobre isso. Todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser seu irmão imbecil. Aquele que chamar o seu irmão de louco. Ou seja, até as próprias palavras que nós dissemos, muitas vezes
podem nos levar à morte, ao pecado. As palavras que nós dissemos, se nós dissemos palavras que agridem as outras pessoas, nós estamos pecando. Veja como é importante isso que Jesus quer nos passar e nos ensinar através de todo este evangelho. O quanto é rico em detalhes. O quanto é rico este evangelho. E aí ele vai nos dizer que se nós, por exemplo, vamos ali para fazer uma oferta, vamos para fazer um ato de bondade, né? Antes, se nós percebermos que nós estamos em pecado contra o nosso irmão, que ele está irado conosco por algo que fizemos, ou se nós temos em nosso coração uma ira, esse desejo de matar, às vezes, pelo menos dentro de nós matamos o nosso irmão antes mesmo de nós fazermos aquele ato de bondade, onde talvez muitos iriam ver e aplaudir. Antes mesmo disso, eu devo, reconciliar com o meu irmão. Ou seja, às vezes reconciliar com Jesus, às vezes confessar se eu estou em pecado, eu preciso me confessar, e não manter aquilo dentro de mim, aquele pecado, aquela ira. Nós não podemos guardar isso dentro de nós e achar que é normal. Nós precisamos viver aquilo que Jesus nos ensinou, nesse lindo evangelho de hoje, onde Jesus quer nos levar para uma vida semelhante à dele. Quer que nós nos igualemos a ele, busquemos verdadeiramente a santidade, a imitação do próprio Senhor. Que nós possamos refletir tudo isso, Nós vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos, continuando essa reflexão deste evangelho que é tão grande, tão extenso, mas tão importante, tão rico para a nossa vida. Te aguardo, espere aí para o próximo bloco. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Bom, meus irmãos, até agora refletimos, digamos que a metade da leitura do Evangelho de hoje e o quanto já foi rico em detalhes naquilo que Jesus quis nos passar, nos ensinar, não é mesmo? E aqui, agora, mais ainda, eu digo que mais ainda, principalmente para o tempo em que vivemos, onde tanta coisa foi se esquecendo, foi se perdendo daquilo que é os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor para nós. Quanto foi se perdendo e se tornando normais coisas que não são tão normais. Na verdade, coisas que são pecados, coisas que são condenáveis para o Senhor. Vamos continuar aqui a partir do versículo 27, onde fala: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Oh, meus irmãos, veja o quanto isso é importante, principalmente para o tempo de hoje, como eu dizia. Tanto se foi tornando normal o adultério,
quando se foi tornando normal o divórcio, que é outra parte aqui que Jesus vai nos falar sobre o divórcio. Quando se foi tornando normal o casamento apenas no civil e se esquecendo do casamento na igreja. É um sacramento. É um sacramento que o Senhor nos deixou. É uma grande graça. Nós não podemos nos esquecer e deixar isso de lado. É a vontade do Senhor, é um mandamento do Senhor. Né? Se nós estamos vivendo desta forma aqui, com um olhar de cobiça, talvez, em adultério, né? E olha o quanto é importante, porque aqui vai dizer com um olhar apenas. Né? Quando nós pecamos, nós precisamos lembrar que pecar não é só ir lá e fazer, cometer o ato, mas o pecar é por pensamentos, palavras, atos e omissões. No nosso próprio pensamento nós podemos pecar. Se nós olhamos para alguma mulher, né, para algum homem, e temos algum desejo impuro, e aquela pessoa já é comprometida, já é casada, né, ou se nós somos casados, e temos aquele desejo, aquele olhar impuro, então isso já se torna pecado. É o próprio Senhor que diz: eu porém vos digo, todo aquele que lança um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. É o que o Senhor nos diz, meus irmãos. E nós não podemos perder esse sentido do pecado, porque o pecado ele nos leva para o inferno. Veja como o Senhor vai nos alertar aqui na sequência. Se o teu olho é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o de longe para longe de ti, porque é preferível perder-se um só dos teus membros que ao teu corpo todo seja lançado na geena. Arranca um olho. Se o teu olho te leva ao pecado, é melhor que você arranque o seu olho do que o seu corpo ser lançado no inferno. É o que diz uma outra tradução, que o seu corpo seja lançado na geena. Essa tradução aqui, essa geena, que é esse lugar de tortura, de dor, de morte, de calor, mas o calor do inferno. O nosso olho é capaz de nos levar ao pecado e nos levar para essa geena, esse lugar de sofrimento eterno, que é o inferno. Né, meus irmãos? Então nós precisamos, nós não vamos talvez literalmente arrancar o olho fora, mas o que o Senhor nos diz que nós precisamos cortar o mal pela raiz, nós precisamos cortar o pecado pela raiz. Muitas vezes a gente esquece disso e acha coisas absurdas como coisas normais. E nós, principalmente nós cristãos, católicos, não podemos, meus irmãos, viver desta maneira. O Senhor vem nos alertar hoje. E nós estamos chegando em um momento propício para isso. É o tempo da quaresma que se aproxima, é o tempo propício para a conversão, o tempo propício para a mudança de vida. Não é à toa esse evangelho, este domingo, chegando, já se aproximando aí da quaresma, é uma providência divina para alcançar a sua vida. É o Senhor que fala com cada um de nós, que fala com você aí em casa, que fala com você, para que você mude de vida. Se você esqueceu de alguns dos mandamentos, né, e vive algo fora dos mandamentos, ainda está em tempo de correr atrás. Nós, enquanto estamos aqui nessa vida, nós temos tempo para nos converter, para mudar de vida. É esse tempo que nós temos. Né? E nós não sabemos quando, né, chegará o nosso dia ou quando chegará a volta do Senhor. E se fosse agora? Nós precisamos a todo momento pensar nisso. Se fosse agora, como eu estaria? Né? Ainda cita um exemplo aqui, que se aquele irmão nos denunciar, nos chamará um advogado, que nos levará a um juiz. E aí? E se nós fôssemos levados diante do juiz, como nós estaríamos agora para sermos julgados? Qual seria a nossa sentença? Qual seria a nossa sentença? Porque nós temos três destinos para a nossa vida. Né? Quando nós passamos dessa vida para a outra, nós temos três destinos: o céu, o inferno e o purgatório. Nós não podemos nos esquecer dessas realidades. É um dogma da nossa fé. É aquilo que nós cremos, nós católicos cremos. É o céu, o inferno e o purgatório. É os nossos três possíveis destinos. O inferno foi para lá, não tem mais volta. Não tem mais volta, não há como ali se arrepender mais.
Por isso nós temos essa vida para nos arrepender e mudar de vida. O purgatório é um tempo onde nós vamos pagar todas as nossas penas, né? Se nós não pagamos aqui, não fomos purificados totalmente aqui, lá é o tempo de purificação, até que nós possamos ir depois para o céu. Dali é certeza, do purgatório iremos para o céu, mas é um tempo de purgação, de sofrimento talvez, de purificação, né? Para que nós possamos adentrar totalmente puros no céu. E o céu é o lugar que nós almejamos, né? Para os santos, por exemplo, vão direto para o céu. Aqueles que têm passagem direta para o céu, não vão por purgatório. No purgatório, olha o que nos diz o Senhor. Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Enquanto não tiveres pago o último centavo. Esse é o purgatório. Nós ficaremos ali purgando, sofrendo. A nossa alma sofre quando estamos distantes de Deus. E ali, no purgatório, é um tempo que nós vamos sofrer com isso, né? Essa distância, essa ausência de Deus, né? Não pense que é algo simples, né? Nós precisamos lutar para que nem purgatório, é o nosso sonho, o sonho do nosso coração, o sonho da nossa alma é direto para o céu, meus irmãos. Esse é o nosso desejo, essa deve ser a nossa meta. Para isso que nós devemos lutar, é isso que nós queremos alcançar, diretamente para o céu. E é por isso que o Senhor nos ensina tudo isso. Para isso que o Senhor nos deixa mandamentos, para nos nortear, para que nós saibamos como viver neste mundo. Não foi à toa, não foi simplesmente por nos ensinar a viver de uma maneira bonita, né, respeitosa com os outros, não. É para que nós possamos saber como alcançar o céu. Essa é a nossa meta, é isso que nós queremos viver. Então nós precisamos colocar tudo isso em prática. Nós precisamos viver tudo isso que o Senhor nos ensina aqui hoje. Isso aqui é para nós a trilha, o caminho a ser seguido. O caminho a ser seguido é a palavra de Deus, é a verdade. É o que o Senhor veio para deixar para nós e veio para dar cumprimento a tudo isso. A tudo isso. Né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás em falso. Veja o quanto as nossas palavras, até juramentos que nós fazemos em falso, mentiras, são pecados. Pecados que podem nos levar para esse fogo da hiena. E nós precisamos cortar o pecado pela raiz, meus irmãos, da nossa vida. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Nós, católicos, não podemos. Se nós estamos em pecado, nós precisamos urgentemente nos arrepender. Urgentemente nos arrepender e buscarmos confissão. Pois nós não sabemos quanto tempo temos. Por isso, meus irmãos, nesse dia de hoje, faça essa reflexão, como está a sua vida diante de Deus. Como você tem vivido, talvez você tenha sido um pouco relaxado na sua fé, tem deixado um pouco os mandamentos, esquecido de alguns, não tem vivido uns, vive algum, mas não vive outro. Como está você diante de Deus? Faça essa reflexão, olhe para si, é momento de parar, refletir e olhar para si, olhar para dentro de si, como eu tenho vivido. Né? E aí não inclui somente os atos, porque pecados é por pensamentos, palavras, atos e omissões. Tudo isso nós pecamos. Né? E aí é hora de parar e buscar um arrependimento completo, um arrependimento perfeito, uma contrição perfeita, que é aquela contrição que nós arrependemos porque nós magoamos, nós ferimos o coração de Deus. Né? Buscando essa contrição perfeita, meus irmãos, que nós busquemos a partir de hoje uma vida diferente, uma vida nova, uma vida em Deus, totalmente em Deus, uma vida de quem almeja ir direto para o céu, alcançar diretamente o céu. E aí, meus irmãos, se nós percebemos algo de errado em nossa vida, algum pecado que nós temos vivido, algum mandamento que não temos vivido, aí nós precisamos, então, meus irmãos, buscar uma confissão e a mudança de vida. Esse é o itinerário. Né? Se nós percebemos um pecado, primeiro nós nos arrependemos, buscamos confissão e aí depois um propósito de não mais pecar, de mudança de vida, de que aquela coisa, aquele pecado
seja extinguido completamente da minha vida, seja cortado pela raiz das nossas vidas. Amém? Que nós possamos pedir a Deus essa graça de nos arrepender verdadeiramente e buscarmos uma vida nova em Deus. Amém? Deus possa te abençoar e tocar o seu coração, que essa palavra semeada possa dar abundantes frutos em sua vida. Deus te abençoe, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui me dirigindo a você para estender a nossa mão nesse final de ano. Nós vamos fazer uma campanha de ajuda ao lar dos idosos, é uma campanha de Natal, pedindo a colaboração de pessoas de boa vontade que possam ajudar com qualquer valor no lar dos idosos. Mas tem uma campanha especial que é se tornar um amigo do lar, que é você contribuir mensalmente com o lar com qualquer valor que você puder e quiser contribuir. Então entre em contato conosco no nosso telefone 3212-6700 e faça a sua boa ação de Natal, sua boa ação de fim de ano. O lar precisa de você. São 50 idosos que necessitam de muitos cuidados e só aquilo que a gente tem como renda mensal não paga todas as despesas. E é uma obra relevante, uma obra que faz um bem muito grande a esses idosos. E você pode ajudar. Um pouquinho de cada um faz a grande providência que Deus quer fazer para o lar dos idosos. Então, estendemos a mão a você neste Natal, nesse fim de ano, para que você possa nos ajudar agora com uma ajuda e se tornar um amigo do lar, dando uma ajuda mensal. Deus te abençoe, Deus te recompense. Um grande abraço.